Boa É. noite, doutora Cris Paz. Tudo bem? Boa noite, Ariadne Sodré, minha parceira. Chegamos Então, ao último dia, é isso? chegamos ao último dia e essa é uma websérie, né? Para quem não assistiu às outras, é uma websérie e a gente fez uma. Essa é a quarta, né? O tema central, o tema guarda-chuva é bem-estar e finanças para mulheres 50 mais. E a gente descobriu que tem muita mulher interessada nesse assunto, né? Então, eu queria, em nosso nome, agradecer a todo mundo que acompanhou, porque foi muito legal, essa vai ser muito legal também, mas tem sido muito legal essa conversa, né? Acho que o nosso encontro ele foi bom desde o começo, né? Assim, desde a primeira live que a gente fez junta, desde a mentoria que a gente fez, o podcast, enfim. E a gente descobriu que tem muita areia para tem muita água para passar debaixo da ponte, né? E a gente é um assunto que realmente dá muito pano para manga, é um assunto muito importante para nós, né? Eu queria que vocês colocassem aqui comentários, dissessem para a gente se vocês estão gostando, né? E como hoje eu estou com um roteirinho, eu queria que você falasse qual que é o presente do dia. Se for o caso, a gente já vai também repetir no final, Vambora. porque para a gente não esquecer desse presente do dia. A gente fica aqui com essa ideia de não ter roteiro, daqui a pouco algumas coisas importantes a gente não fala, né? Então, é bacana aqui para o pessoal que está inscrito, que está na live, que ainda pode entrar lá no grupo de WhatsApp, onde a gente está compartilhando conteúdos a mais. Quem está lá no grupo do WhatsApp sabe o quanto que coisas estão borbulhando. E para a turma que assiste aqui as lives, lá no grupo, logo depois que a live encerra, a gente coloca um link onde a minha turma aqui está presenteando com uma sessão de mentoria, né? É 1 hora lá, onde a gente senta individualmente, né? Alguém aqui da minha galera, alguém do meu time, vai sentar ali com ela, ouvir sobre a questão das finanças e sair com um plano de ação. Eu gosto muito dessa ideia de plano de ação, porque nos nossos encontros a gente fala muita coisa, a gente expõe, né? A gente troca ideia e lá no encontro com o meu time entra e diz assim, cara, e para você, e na tua vida real, o que a gente pode fazer? Então, para a turma que está chegando aí agora, que não sabe que nas lives a gente tem esse presente, fica aí, porque no final a gente vai passar esse link e é gratuito, sem pegadinha, sem Já disse. tem gente aqui, ó, dizendo, já fiz a minha hoje. Olha, já A agendou. Dani Crochetita, a Cássia Marina também, fiz minha mentoria gratuita hoje, maravilha. Muito Maravilha. legal. E faz diferença mesmo, porque eu acho que lidar com dinheiro é uma coisa muito difícil, muito complicada, muito subjetiva, né? Ela não é uma calculadora que te ajuda a lidar com dinheiro, é mais do que isso, né? Então, tem muitas questões ligadas. Eu sei porque eu já fiz a mentoria com você, isso faz diferença para mim, e a gente tem que estar sempre ligado nessa questão. O aprendizado não termina também, né? É. E como é que Eu foi queria. para você? Acho que agora eu Isso queria é- entender para você, assim, a gente está aqui batendo esse papo e a turma me pergunta isso, e às vezes manda recado e tal. Você, nitidamente, há muitos anos, a turma acompanha, vindo de projetos milhares. Eu não sei, de verdade, você pode me corrigir aqui, mas me parece que algum projeto voltado exclusivamente para falar de finanças pessoais, me parece que não já foi sua praia, para dizer, nossa, estou aqui encabeçando algo que vou falar, finanças, me parece que não. E é uma experiência, né? E como é que é isso? Como é que é se colocar? Porque aqui, se a gente está falando de finanças, a gente está falando de zona de desconforto, é, né? A para mim, princípio é para isso. mim Como é que foi muito. para você? Olha, na verdade, eu tinha muita, assim, desconfiança de, será que eu tenho autoridade para falar desse assunto com a Ariadne? Porque
é um assunto que é um ponto nevrálgico meu, né? Assim, é uma questão Uhum, para mim, e eu acredito que seja uma questão para muitas mulheres. Acredito uhum. até que seja uma questão para a maioria das mulheres, eu posso estar enganada, né? Mas eu sei que você atende muitas. E aí eu pensava assim, mas que autoridade que eu tenho para falar sobre isso? Então, não é um assunto gostoso e eu te convidei. Cara, bora falar de finanças? Você disse, Então, eu é, falar de finanças? Não foi assim que você mas, reagiu? mas na verdade eu descobri que é muito coerente com aquilo que eu sempre fiz. Porque eu sempre trouxe as minhas vulnerabilidades para cá. Então, falar da minha vulnerabilidade aqui, por mais que seja uma parte que é uma questão que eu tenho que estar sempre vigilante, né? Eu acho que é mais legal ainda, porque eu trago aqui as minhas dores reais, os meus aprendizados reais. Então, às vezes me incomoda muito, e isso é uma coisa que eu senti muito com você, que é bom pra caramba, é que a gente não está falando com uma mentora financeira que é um ser superior, né? Um ser superior. Olha, querida, então eu vou te contar aqui, eu, do alto da minha superioridade financeira, você comprou muito, pobre coitada, pobre ser inferior. Deixa eu te. Não é? E assim, eu acho que o que eu tenho de mais legal para trazer para as redes não é superioridade, é humanidade. Então, eu falei assim, cara, não é que eu gosto muito desse assunto, porque desde a nossa mentoria, e volta e meia você me provoca quando eu vejo alguma live sua e tal, eu sempre me vejo muito interessada em entender o que é essa relação com o dinheiro fala sobre mim, porque é autoconhecimento. Então, para mim tem sido muito gostoso, sabe? Acho que foi uma grata surpresa. Eu não tinha parado para pensar nisso. De repente tinha um assunto aí que eu posso falar com muita vivência sobre ele, né? E isso é uma provocação, né? Porque é igual se você me convidar aqui para gente fazer uma live, um projeto para moda, né? Pelo amor de Jesus, amado, Mas sabe? Então, então, assim, aí eu vou trazer a minha vida, o meu roteiro, o meu funcionamento, e aí a gente, sabe? Eu acredito de verdade que começa a dar certo quando a gente para de querer convencer alguém de que existe um lado certo, um lado errado. E esse dilema, Cris, eu vivi quando eu vim para o mundo digital. Eu trabalhava já na área, no mundo offline aí, e aí veio para o mundo digital, pandemia, toda aquela história que a gente conhece. E aí diz, cara, o pacote para entrar no digital é assim, né? Deve ter aqui um monte de mulheres que trabalham com alguma veia no digital e deve ter ouvido algum guru falando que é desse jeito, que tem que fazer isso para vender. E eu passei pelo mesmo que todo mundo aqui. E aquilo, eu me lembro do primeiro encontro que eu fui fazer com mulheres para falar de finanças. Eu tinha contratado uma empresa para me guiar, afinal de contas, eu nunca tinha feito isso digitalmente. E eles fizeram um script para eu me basear, e eu fiz, e acabou o negócio, etc. Quando finalizou, que eu desliguei a tela, eu estava ensopada de suor e eu chorei compulsivamente por muito tempo, assim. E eu não sabia o que é que eu estava. Não era um choro bom, não, aquele choro de alívio e tal. Era uma coisa que diz. E a aula, as pessoas estavam dizendo que eram legais, o feedback legal, e eu completamente incomodada. Sabe quando você faz uma coisa muito feia que você precisou fazer? Sei lá, nem imagino o que, mas sei lá, você foi obrigada para salvar alguém, fazer uma coisa muito feia, muito aética, sei lá. Era o que eu sentia. E esse tempo foi percebendo, e olha só o quanto é legal, a ponto de começar a dizer, parar com essa história de colocar a gente como fora de uma curva. E como eu vim, o espermatozoide do papai com o óvulo da mamãe, eles vieram com brindes, e aí nasceu a minha. Nasci toda cagada mesmo, nasci toda cagada, fazendo um monte de coisa merda, de uma família que tem suas tretas e que tem questões relacionadas a dinheiro desde a infância, e aí chega numa adolescência onde eu vivi uma adolescência naquela época, onde era muito analisado etiqueta de roupa. Hoje, no mundo onde eu estou, eu vejo minha filha que está entrando na adolescência, já não tem essa visão.
a galerinha dela já está indo para algumas lojas, já tem as marcas que são baratas, e etc. Tal. Mas eu fui de uma época em que uma calça era a roupa do ano inteiro por conta do custo, e assim vai. Então, Sim. eu fui criada nessa ideia de que precisava ter as posses. Era uma roupa para cada festa. Uma festa da cidade tinha que ter uma roupa toda diferente, etc. Então, a gente vem por um processo, e aí no dia que você decide estudar algo, que no meu caso foi finanças, como assim essa história fica para trás, né? Como assim é que eu vou olhar para um livro e dizer que agora as regras são essas? E a humanidade que está por trás daquilo. Eu vou pegar qualquer uma das meninas aqui, sei lá, a Isolda. Eu vou olhar para ela e dizer assim, mas como assim você gasta mais do que você ganha? Como se isso fosse uma coisa. Claro, isso aqui é óbvio. Todo mundo sabe que não pode gastar mais do que ganha. Mas e o que está por trás disso? Então, exato. Quer dizer que um médico não pode tratar uma diabetes se ele tiver um diabetes. É mais ou menos isso. Então. Será que não existe médico fumante, né? Meu pai, minha filha. Meu pai fumou a vida inteira. Né? Meu pai era cardiologista e morreu de câncer. Né? E aí? E a ideia era essa. A ideia era essa. Quando eu pensei, eu quero uma mulher que tem uma referência de ser radiografada. Sabe? Uma pessoa que você olha e eu tô conseguindo enxergar o outro lado dela. E a gente já vinha se paquerando, a gente já vinha... Cara, eu quero você para falar de finanças, assim... Eu não esqueço a reação, mas aí você mandou um áudio, mas como eu, né? É exatamente com isso mesmo. E quando a gente traz a ideia de falar de investimento hoje, é exatamente isso. Cris, bora falar de investimento? Bora! Sob que ótica? Sob a sua. Sobre o que você tem para trazer sobre isso, as crenças, as dúvidas, porque acaba sendo a expressão do que está acontecendo aqui nas ruas, né? Então... por aí. Sim, e eu acho que no final das contas, aí falando um pouco de mim, como eu falo muito das minhas experiências, eu tenho uma brincadeira com a Mônica, minha agente, que é a pessoa que me atende comercialmente, né? Ela que faz a minha parte comercial, quando alguém quer uma palestra e tal. E eu tenho uma gama de temas que vai aumentando, né? E porque tem a ver com as minhas experiências, né? A gente brinca que eu sou especialista em tudo isso. Mas assim, eu acho que tudo que me toca, eu trago para as redes tudo aquilo que está na minha pele, né? Que eu vivo na pele. Então isso é muito legal, porque eu acho que, de fato, a questão do dinheiro é uma questão muito apaixonante, porque tem a ver com autoconhecimento, você descobre muitas coisas, e eu sou apaixonada com comportamento humano. E não tem nada mais forte do que isso, assim, mais humano do que lidar com dinheiro, porque até naquele livro Psicologia Financeira, né? Eu esqueci o nome dele, o Morgan Russell. Eu ia falar Morgan Freeman, só para... Ele fala que lidar com dinheiro tem mais a ver com comportamento do que com conhecimento, né? E eu acho que você faz isso, assim, você puxa isso da gente. Então, não foi... Eu fui com a sua cara desde a primeira vez que eu te vi nas redes, e desde então é sempre muito gostoso conversar com você, né? E a gente tem acho que a gente tem trazido uma coisa que eu sinto que foi muito gostoso, assim, que funcionou. Mas eu também quero saber da mulherada, né? Eu queria que vocês deixassem comentários aqui e dissessem se isso foi interessante, se só a gente está se achando mesmo. Eu acho que a gente quer ouvir um pouquinho sobre a história de como é que foi este encontro, né? Então, assim, é webséries, mas como é que foi o encontro? São duas pessoas que, a princípio, vêm de outros mundos aí, e aí vem aqui para debater sobre, me parece que um tripé, né? A gente fala ali de dinheiro, a gente fala de bem-estar e a gente fala para um público recortado, que é a mulher 50 mais, que tem toda... que é um público diferente. Que é onde eu habito, né? Assim, isso é interessante. Então, é como se eu trouxesse os 50 e você traz as finanças, né? Então, a Débora tá dando uma força pra gente, falou muito interessante. A Elaine falou sintonia pura. Obrigada, gente, a gente tá gostando. A gente tá num momento carente hoje, né? Muito carente. E tem uma outra coisa também que eu não posso deixar de falar,
que na Tá. quinta, 27/10, ou seja, hoje é dia 24, nessa quinta-feira, você vai fazer uma live respondendo perguntas às 7 da manhã. 7 da manhã. E É isso aí, vai ser uma acorda. live de 3 horas, tá, gente? Não é brincadeira. A Ariadne vai fazer uma live nessa quinta, 27, aqui no Instagram. Dá para fazer uma live de 3 horas no Instagram? Dá, minha filha. Aqui é maravilhoso. Na realidade, ele vai para vários canais. Ele vai para Instagram, YouTube, Facebook. No meu canal. Ai, ótimo. O que acontece, né? Com a turma que está lá inscrita aqui na websérie, que além de estar recebendo as 4 lives, tem as lives extras, tem um momento aqui de perguntas e respostas, eu tive uma ideia. Eu acho que é coisa de véia, né? Deve ser coisa de véia. Você tá O muito povo- velha. a coisa de pergunta. Sabe, a pessoa faz uma pergunta e eu tenho vontade de ligar para ela. Porque a pessoa faz a pergunta, Ariadne, você acha que o condomínio, que a luz, que o telefone, que o gás. Aí eu não dou conta de ficar escrevendo, dá vontade de ligar para a pessoa e dizer, vamos fazer o É seguinte, mais e tal. fácil, né? É mais fácil. A interação é melhor, isso. E a interação é melhor. E às vezes eu vou lá, escrevo aquilo, a pessoa responde com um joinha, eu digo, não sei se ela entendeu a porra mesmo, se ela foi educada, eu não entendo, né? Aí eu pensei o seguinte, eu vou fazer uma live, um liveão, né? Uma live, um trem grande aí, quer dizer, grande dependendo, vai que tenha só 2 perguntas, aí eu, né? Porque eu não ligo, vou ligar. E aí todo mundo já tem mais de 30 perguntas. Então eu tô imaginando que é 3 horas, porque eu falo com a peste, né? Não vou conseguir explicar um negócio com 2 minutos cada um. Então, o que vai acontecer? Eu quero que vocês estejam em plantão. Presta atenção. Presta atenção. É para vocês ficarem em plantão, porque se eu abro essa câmera para ficar lá sozinha, eu fazendo as perguntas e respostas, porque a mulherada já assusta. Vai ser 3 horas de live, eu não vou trabalhar. Não, vai trabalhar, vai fazer um plantão. Vocês fazem rodízio, um grupo fica até as 8, outro grupo fica até as 9, depois outro grupo fica até as 10. Vai ficar gravado, todas as perguntas vão ser respondidas e eu acho que é um momento que eu vou conseguir, eu vou usar uma lousa interativa com desenho para explicar, para desenhar. Então, assim, acho que vai ser bem bacana, assim. Eu acho que você tá fodida, porque vai ser tão legal que você vai ter que fazer isso toda semana, igual a doutora Joelle faz, eu acho. A doutora Joelle, que é uma ginecologista que eu entrevistei sobre menopausa, ela faz uma coisa de toda semana. Eu acho que uma vez por semana ela faz essa live de responder perguntas, né? Gente, mas essa pessoa é assim mesmo. Na última live ficamos conversando pelo WhatsApp. Nunca imaginei que ela responderia pessoalmente. Linda demais. Essa é a Ariadne. Pois é, faltando louça aqui, aí eu fui conversando com as pessoas no WhatsApp. A Renata está perguntando qual o dia da live? É dia 27 de outubro, quinta-feira, às 7 da manhã. Mas como são 3 horas de live, se as pessoas comparecerem direitinho, vai ser de 7 às 10. No final, quando você chegar, a Ariadne vai estar rouca. Vou estar acabada. E quem tiver pergunta, faz a inscrição, entra no grupo, porque vai ter um formulário lá onde registra a pergunta, e aí a sua pergunta vai para a live, né? Mas agora a gente tem que trabalhar. Vamos entrar no vamos embora. Para com esse cri-cri-cri. Vamos lá, bora conversar agora. Agora o negócio é sério. Bora. Bom, eu acho que a gente vai falar de investimento, né? E aí a gente fala da palavra, do significado dessa palavra, que eu acho que investimento é uma palavra muito forte, né? A gente fala investir para muita coisa. Eu vou investir nessa relação, eu vou investir nessa ideia, né? Acho que cada um também pode colocar aqui essa coisa, né? Pode colocar comentários se achar interessante. Quando a gente fala investimento, que tipo de ideia que vem, né, na cabeça, né? O que é um investimento para você hoje? Em que você quer investir hoje, né? E aí eu acho que investimento causa sempre não sei se é uma impressão minha, se eu estou certa, mas eu acho que investimento sempre causa assim, mas é tão difícil, né? E de fato parece complicado mesmo, né? Eu tomei gosto pela coisa, não significa que eu tô rica, não, muito pelo contrário, mas teve uma época que eu investi e gostava de acompanhar. E aí eu quero te perguntar, quero passar um pouco a pergunta para você falar sobre isso, assim. E quem vai começar do zero? É tarde, né? Eu com 52 anos, como é que é isso? Como que é essa questão do investimento? O que a gente precisa, né? O que a gente precisa, que mitos a gente precisa derrubar sobre isso? Fala um pouquinho pra gente.
Bora falar um pouquinho de investimento, que a gente vai entrar assim, para o mundo do senso comum, para a turma, para as pessoas que não estão trabalhando com aquilo, com o assunto ali de mercado financeiro. E o assunto finanças entrar numa mesa aqui, numa rodinha, a pessoa, quando falar assim, nossa, eu vou precisar estudar finanças, vou precisar fazer educação financeira, automaticamente vem na cabeça dela ou algo relacionado, não vou poder gastar mais. Então, será mesmo que eu vou querer aprender isso? Porque eu não vou poder gastar mais nada. Há uma crença, há uma coisa ali como se fosse, se eu tiver organizada financeiramente, significa que agora eu não gasto mais, eu vou viver infeliz só guardando dinheiro para um futuro que eu nem sei se existe. E aí existe uma outra galera de um outro time, ou às vezes até do mesmo time, que pensa que finanças é investimento. Significa que se você está bem financeiramente, significa que você é uma pessoa que sabe investir, que entra no mundo dos investimentos. Cris, Ariadne, Maria, Isabelle, o que você quer? Eu quero aprender a investir. E aí a gente olha para dentro de casa, né? Dentro de casa, bem mineiro, e ela não está organizada com as finanças dela e ela já está pensando em fazer investimento. Então, o primeiro porém que eu quero tirar aqui para quem vai começar do zero, seja com 15 anos de idade ou com 52, primeiro a gente faz o passo 1, para depois o passo 2, para depois o passo 3. Simples assim. E qual que é o passo 1? E a gente quer já pular para o passo 3, que é o tal do investimento, né? Então, a primeira coisa, eu preciso ter ciência e controle do meu padrão de vida. Não adianta não essa história de dizer, não, mas eu não fico gastando de forma absurda. Eu já cortei tudo onde devia. Eu tô econômica. Porque a tendência da pessoa que não vai lá organizar, ela se encher de escudos, já se dizendo que ela já está fazendo tudo o que ela precisava. Acontece muito isso, né? A gente começa, isso é uma coisa que a gente faz demais. A gente fica com uma impressão sobre a nossa situação financeira e a gente não vai conferir. Porque muitas vezes a gente tem medo. É isso aí. Né? Não vai conferir, e aí aquela história, né? Que lá, acho que na primeira ou segunda live eu falei da teimosia, né? Não vamos entrar de novo no assunto da teimosia, não. Mas existe uma teimosia que diz, não, essa parte pode pular, porque essa parte eu já estou entendendo como é que é. Não está entendendo, não. Então, não pode pular etapas. Não pode pular etapas. Então, a mulherada que está aqui tem uma live específica sobre isso, de organização e planejamento, que eu não vou falar aqui agora, tem lá na live. Esse é o passo 1. Então, primeiro eu preciso aprender a gastar melhor e me apoderar, me apossar do meu padrão de vida atual. Ponto. Olha, nem estou falando de investimento ainda. Tomar posse da sua história. Tomar posse da sua história. Esse é o primeiro momento. E é aqui onde eu tenho sérias ressalvas em colegas que trabalham com finanças e que em rede social hoje a gente tem de tudo, onde o mote é para o público geral investir, 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 investir. E essa pessoa, ela não tem nenhuma organização financeira de nada. E ela vai com a ilusão de que investir agora, ela vai multiplicar o dinheiro dela. Sendo que ela começa com 1.000, com 500, com 700, com 5.000. E no segundo, no terceiro mês já nem tá mais. Porque aquilo não foi sustentável. Eu acho muito perigoso. A gente tem que tomar muito cuidado com fórmulas prontas. Porque a gente não se encaixa nisso. Eu acho que eu tenho uma grande dificuldade com esses formatos, assim. Fórmulas prontas. E às vezes não é nem fórmula pronta, sabe, Cris? Às vezes tem a galera que faz um trabalho muito massa, é isso mesmo. Mas você tem que entender em que momento que você está. Isso, já passou daquele momento. Então, você dizer assim, cara, eu tô nesse momento agora, eu preciso ir pro passo 1 da história, né? Em que momento é que eu tô para eu acompanhar aquele conteúdo e fazer aquele conteúdo? É um pouco a história de quem tem empresa, o microempresária, a microempresária aqui. Ela vai, e existem lugares maravilhosos, o Sebrae, por exemplo, faz um trabalho muito legal com micro e pequena empresa. Aí vai lá ter um curso, uma aula sobre finanças empresariais. Não adianta, cara, ir lá falar de balanço, de DRE, de fluxo de caixa, se a mulher tá gastando no açougue não sabe quanto.
Você entende? Então, é colocar o 2 antes do 1. Então, acho que aqui ficou entendido, né? Passo 1 aí, essa parte de organização. O Aí a 2, Iá tá aqui perguntando, porque eu fiquei ansiosa para responder a pergunta dela. E eu com 65 anos, que acho esse universo muito distante do meu entendimento, eu tô querendo acalmá-la. quieto, periquita elétrica é o nome disso, já sabe, né? As alunas sabem que a gente dá um nome a isso, a periquita elétrica. Quieta periquita, acompanha o raciocínio. E eu falei, quem tem 12, quem tem 15, quem tem 52, quem tem 65, a lógica é a mesma. Eu hoje tenho uma aluna com 76. Ai, A que gente legal. acalmou a periquita dela e ela fez lá a parte 1. A parte 2, agora sim, é a questão de efetivamente começar a economizar. Não tem outro esquema. É a hora da renúncia, né? E essa hora da renúncia é muito aquilo que você fala do comportamental. Eu não quero abrir mão disso, 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 e eu quero investir. Aí lascou. A conta não vai fechar. A conta Não não vai vai. fechar, né? Então, o segundo ponto tem toda essa lógica aí do comportamental. E o terceiro, aí sim, a gente vai para o investir. E esse investir precisa ser para todo mundo. E aqui a gente precisa saber o que você quer com esse investimento. A Cris, vamos lá fazer um exercício agora de como é que eu faço com uma aluna? A gente não combinou isso não, mas você topa fazer Vamos, esse exercício? vamos. Bora? Aham, top. Então vamos lá. Você agora com 52 anos e tem planos para sua vida. Tem coisas na sua vida que você quer. Me conta aqui, dentro da tua expectativa de vida, da tua maturidade, dos anos que você viveu e do horizonte que você tem aí pela frente, o que você quer da vida? O que te faria bem pra caramba? Desafiante, mas possível, né? Porque dentro da tua realidade não adianta elocubrar demais, a não ser que apareça um tio que você não conhecia, que deixou uma herança, né? Mas Não. dentro da tua realidade, o que seria muito legal que acontecesse diante do teu trabalho, diante do que você faz? E conta pra gente no sentido material mesmo, tá? Não precisa não falar que você quer que o Fran seja saudável, feliz para sempre, porque isso todo mundo já sabe que qualquer mãe quer. É no sentido material. O que a Cris quer para a vida dela? Eu não quero nada tão diferente de ter uma casa num lugar gostoso. Assim. Isso para mim é uma coisa importante, sabe? Ter uma casa num lugar gostoso, tipo um lugar, tipo uma casa de campo, assim, ou uma casa de praia. Isso é uma coisa que eu gostaria muito de ter. Um cantinho para onde eu possa fugir na vida mais madura ainda, né? E acho que não só ter a casa, como também ter uma vida mais tranquila, em que eu tenha certeza de que eu vou envelhecer bem, né? E eu acho que esse é um grande desafio, porque muitas vezes, para quem acordou relativamente tarde para isso, sempre dá aquela aflição, né? Ainda mais que eu acho que a gente está vivendo um momento financeiro muito complicado. Então, é mais ou menos isso. É ter uma certeza de que eu vou poder. Esse assunto de aposentadoria está até difícil de falar hoje em dia, porque a gente está vendo aí o que está surgindo em termos de decisões políticas, né? Deixa a gente bastante apreensiva. Mas a gente sabe que a gente precisa também investir em previdência privada, por exemplo, né? Então, mas assim, né? E a gente sabe que a gente está aqui falando como pessoas privilegiadas também, como uma parcela da população, né? Perfeito, perfeito. E essa coisa do envelhecimento, se você tivesse finalizado sua frase na casa, estaria tudo bem. E eu faria sempre essa ressalva, eu faço sempre essa ressalva para a turma que a gente trabalha nesse público, dizendo o seguinte, ó, bem ou mal, você gostando ou não, o teu padrão de vida hoje, supondo que você queira continuar com ele do jeitinho que ele tá, ele vai te custar mais caro. Porque a sua saúde, com o passar do tempo, vai ser mais cara, a forma, tudo na vida vai ser caro. Então, mas aí eu vou ter um filho que já vai estar trabalhandinho, né? Não vou mais ter que estar pagando a escola dele. Então, tem coisas que vão contrabalançar aí também, né? Tem esse lado, né? E que a gente não sabe se essa balança ela equilibra do jeito que você, nesse momento, tá deduzindo que sim.
tá? É. Lembrando que existem pessoas aqui que podem ter tido lá atrás essa expectativa e que esse filho foi para qualquer outro caminho, que eu não estou falando de nem caminho averso a nada, eu estou Tem falando de muita necessidade, gente que tem né? muito filho que ainda vive, né? Essa geração 50 a mais, muitas vezes ela vira arrimo de família mesmo, né? É isso aí. Eu tenho uma série de alunas que dizem: o meu filho já está com 20, com 30 anos e eu ainda faço um pedaço ali do sustento dele. Ou seja, é muito complicado quando a gente coloca uma expectativa da porta para fora. Tem que ter Sim, muito cuidado verdade. com isso. É, Muito cuidado, gente, isso é muito sério, tá? é É verdade. muito cuidado com isso, porque as nossas expectativas em cima de um programa de governo, de um filho, de um marido, de qualquer coisa externo a gente, está com hora e data e local para dar errado. É, Esse é um ponto. Então, assim, é cuidar de uma velhice que daqui a um ano você está mais velha, então você está mais velha que hoje é velhice. Daqui a um ano, o teu padrão de vida, para custeá-lo do mesmo jeito, ele já é mais, possivelmente, dificultoso. Olha a história que você descobriu na pandemia do seu ouvido. No ano exato. anterior, no ano, você teve que ter algum custo com relação àquilo. Percebe? Na verdade, São coisas que não. sim, eu não cheguei a comprar um aparelho, né, um auditivo, cheguei a pensar nisso, e hoje eu consigo viver sem isso e tal, mas poderia ter que acontecer, né? Então, Ninguém de tá livre. fato, Ninguém envelhecer tá custa livre. dinheiro, É. Então, o que, que a gente vai fazer? A Cris com 52, ou a aluna aqui que falou sobre 65 anos, é entender que existem os sonhos, e o da Cris ele está vinculado numa casa, num cantinho, para ela fazer o refúgio dela, e essa foi a imagem que a gente fez no nosso primeiro dia, e a gente fez até um desenho daquilo e tal. Essa casa, e tem essa manutenção desse padrão de vida para dormir em paz, para viver em paz. Isso tem um preço, tá? Nesse momento da mentoria ou desse encontro, o que eu pergunto para você é o seguinte: você já parou seriamente, de verdade, para entender que preço é esse? Pode uhum. errar? Pode. Vai errar? Possivelmente. Mas hoje, para a gente começar a falar de investimento, olha, nem comecei a falar de produto financeiro, não comecei nada. Eu estou tirando de você para você colocar num papel os sonhos que podem daqui a pouco ser muito loucos e colocar isso no nível de verdade. Cris, você sabe quanto custa essa casa e quanto custa esse seu padrão de vida para que você fique tranquila do jeito que você acabou de contar para gente? Eu já soube, mas eu acho que nesse último ano, como tem sido um ano mais difícil, eu meio que é, eu desvirtuei um pouco desse tema e fui cuidar de outras coisas, porque ainda tem um aprendizado meu como autônoma que é muito desafiador, né? Uhum. Que são os altos e baixos, né? Então, isso é uma coisa que ainda me pega muito, porque eu tenho, às vezes, movimentos muito bons e aí tem movimentos, né, que oscilam. E eu acho que esse está sendo um ano extremamente desafiador, mais do que, quer dizer, os últimos 2 anos, né, gente? Os últimos 2 ou 3 anos, vamos falar sério, né? 2020, 2021 e 2022. 2021 foi um ano até bastante bom, interessante, mas 2022 tem sido um ano bem mais difícil, né? Então eu sabia, mas eu meio que parei de focar esse Olhar para objetivo isso. e fiquei ali tentando quebrar, né? Tá vindo a onda e opa, não tá dando para ver mais lá na frente, não, porque as ondas estão vindo. Não é um É, pouco isso? é um pouco isso, e eu acredito que muitas devem estar se reconhecendo em situação parecida. E aqui eu pergunto a você: nesse momento teria necessidade de verdade da Cris saber a diferença entre LCI e fundo imobiliário? Porque eu não, aí que tá, nesse momento, como é que eu vou chegar nesse ponto, É, né? existe como, e eu vou dizer para você que aqui por isso que eu falo que primeiro é passo um, para o passo 2, para o passo 3. Na quinta-feira, inclusive, a turma que está profissional liberal, autônoma, vendedor, que não tem renda fixa, vai ter uma parte lá, porque eu já olhei as perguntas, várias perguntas são nesse sentido. Então, a Cris, na atividade dela, tem lá a dentista, tem a advogada, tem a médica, tem a psicóloga, que tem uma variação ou maior ou menor, igual da Cris, mas tem variação e tem dificuldade em fazer um planejamento financeiro
em função dessa variedade. E lá eu vou ensinar, explicar como é que faz para você, como autônoma, você que tem essa renda aí oscilante, como é que faz para ter esse padrão de vida e não ficar à mercê das variações. Por quê? Porque se ficar à mercê das variações, o que acontece com a casa lá no campo e com a velhice estável? Vai pro buraco. Vai, Né? Não vai pro buraco? Quem vai. conhece a pirâmide de Maslow? Alguém aqui já ouviu falar? Se alguém aqui na live tiver... A pirâmide de Maslow, ela diz assim... Maslow, um louco, né? E um louco, para mim, sempre é um adjetivo, é uma qualidade, porque são pessoas que estão à frente do seu tempo e que captam ali ele comportamento humano puro, verificando essa questão de como é que a gente se move. O ser humano ele se move por necessidades e, em função dessas necessidades, elas têm uma hierarquia. Elas têm necessariamente uma hierarquia. A minha necessidade hoje de estar nessa live tem uma hierarquia diferente de eu estar agora dormindo. Mas por que está diferente? Porque eu estou descansada. Se eu tivesse aqui completamente acabada, se eu não tivesse condição nenhuma, certamente a minha necessidade de descanso ela falaria muito mais alto. A prioridade O Clóvis, o Clóvis de Barros, ele fala uma coisa muito interessante sobre essa parte da pirâmide de Maslow, que é aquela coisa, na hora que você está com dor de barriga, não existe nenhuma vontade de perguntar por que eu estou nesse mundo, qual o intuito das coisas, né? O que será? Qual o meu propósito de vida? Naquela hora, você está mandando a merda do propósito de vida, você quer resolver uma questão fisiológica urgente. Então, o Maslow descobriu isso, que a base disso aqui tem que ser a base, né? O começo de tudo é o nosso comer, o nosso dormir, a nossa segurança. E aí, o que acontece na fala da Cris? Tô pegando aqui só sua fala recortada diante do que você acabou de falar. Se nesse último ano, o que estava latente para você era a necessidade básica de pagar os boletos, de garantir a segurança, a escola, a alimentação, a casa de campo da Cris ficou onde? Ficou em último plano. Porque a casa de campo da Cris está um pouco mais lá para o topo da pirâmide, que vai ser o campo lá de autorrealização. Então, a gente entende, eu fiz isso, o xixi também, a mente só pensa nisso. Tá vendo? A Clarissa, ela tem uma experiência com o xixi que, no caso dela, ela não funciona se ele estiver ali na ponta da saída. Eu fiz um paralelo, Cris, até depois montar uma aula com a turma, e eu repliquei a pirâmide de Maslow para a pirâmide das ricas. E eu joguei o que é de necessidades básicas no sentido de finanças. Necessidade de segurança, necessidade de autorrealização e tal. Então, o que acontece? A Clara diz que está básica a vida toda. Então, é aqui que eu quero falar com a Clara. Clara, este momento em que você está precisando suprir as necessidades básicas, o que diabos a Clara vai querer pensar em fazer, por exemplo, um curso em como investir em criptomoedas? A Clara, por não pensar nisso, coitada, peguei agora teu exemplo, minha linda, e você vai agora. A Clara, por talvez nunca ter pensado nisso e ter ouvido de alguém que pode ficar rico com criptomoedas, e o que ela quer de ficar rica é para ela sustentar a necessidade básica dela, ela vai, meio atordoada, fazer uma coisa que disseram que é legal, porque pode ficar rica, para suprir necessidade básica. Chega lá, o que a Clara faz? Perde todo aquilo que ela já não tinha. É assim que um monte de gente vai para a bolsa de valores e volta pior do que já tinha. Por quê? É olhar qual é o momento da tua vida para entender que quem está em necessidade básica, em necessidade de segurança, precisa fazer o quê? Organização de vida. Uma das perguntas que sai muito, que na quinta a gente vai conversar. Ariadne, eu estou num emprego que mal dá para pagar as contas. Preciso de renda extra. Invisto aonde? Sabe o que você tem que investir? Em um curso para aprender uma nova profissão, ou dentro da profissão, algum tipo de atitude para te levar de nível. Não é investir em bolsa, nem investimento financeiro. É entender que tem que parar nesse ponto. Aí sim, beleza. Eu agora começo a fazer investimento financeiro de verdade. Eu posso entrar agora?
minha renda já está fixa, mesmo eu sendo autônoma, as finanças estão razoavelmente organizadas, as minhas necessidades básicas e de segurança estão supridas, eu agora vou falar de investimento financeiro. Olha só como é complexo isso, né? É. Então, não é só simplesmente me dar uma dica de um lugar bom para ganhar dinheiro e investir. Eu Até queria aí te ficou falar. claro, porque eu acho que eu coloquei bastante coisa e tô com medo de ter enrolado. Eu acho que você disse que tudo tem que começar com uma prioridade. Ou seja, você precisa olhar para a sua vida e saber se a base da sua pirâmide está minimamente atendida. E eu vou falar isso assim, por exemplo, meu namorado, ele trabalha muito e às vezes ele desrespeita a base da pirâmide dele, de tanto que ele trabalha, né? Espero que ele não esteja ouvindo essa live. Acho que não, que ele deve estar trabalhando nesse momento. E assim, eu consigo, isso é uma coisa que eu digo o que o envelhecimento fez comigo. Depois que eu fiz 50 anos, eu acho que eu entendi que eu precisava, acima de tudo, acordar bem, comer bem, fazer minha caminhada, né? E isso é uma coisa que é prioridade. Tem várias coisas que não estão resolvidas. Então, eu acho que você colocou isso assim como uma coisa muito importante para a gente olhar e falar, não, peraí, primeiro deixa eu dar uma organizada aqui, deixa eu fazer um overview e falar para mim mesma com muita sinceridade. E eu queria falar uma coisa que eu acho importante, que às vezes a gente fala assim, ah, mas eu estou desorganizada, ah, eu não estou ganhando o suficiente. Nem sempre a gente não está ganhando o suficiente porque a gente está no emprego errado. Aí eu vou dar o meu exemplo, tá? Sabe qual que é um dos meus maiores problemas? E a gente já conversou sobre isso. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma atuação muito diversa. E como eu tenho, aí, sem falsa modéstia, só porque eu fui descobrindo vários talentos, várias possibilidades. Então, eu tenho um podcast, eu tô aqui no Instagram, eu entrei no LinkedIn, eu tô no YouTube, né? Eu tenho uma coluna de rádio, eu tenho uma coluna de revista, eu tenho uma coluna num site, e Palestras ao vivo. faço palestras ao vivo e online. Tem 8 livros publicados. Muitas vezes eu percebi que, às vezes, eu estava escrevendo um livro que eu tinha sido chamada para escrever, no momento em que foi ótimo, mas não era o momento ideal para escrever um livro. Então, eu acho que eu sou vítima desse excesso, dessa gula de fazer coisas. E hoje em dia, talvez para mim esteja mais claro que eu preciso entender o meu conteúdo como um todo e como que eu faço para que esse conteúdo, como é que eu faço para trabalhar menos, para produzir mais, trabalhando menos. E isso é possível. É uma questão de olhar para o conteúdo e falar assim, então tá, isso aqui pode virar isso aqui também e tal. E é uma grande dificuldade como empreendedora. Então eu fui vítima do excesso de coisas que eu me meti a fazer por vontade, né? E às vezes você investe em coisas que não vão te trazer retorno. Como empreendedora também pode acontecer isso, né? Então, não é uma situação de falta. Às vezes é uma situação de excesso. De excesso. Pode acontecer, né? Com todo mundo pode acontecer. Deve ter gente aí que se identificou com o que eu falei, né? E sabe o que é que acontece muito para mim durante minha vida também é aquela coisa de dizer, não, mas isso aqui eu não posso deixar de fazer não, porque pode ser uma grande oportunidade. Isso aqui também não, porque é uma grande oportunidade. Aí no isso final, não... outro dia eu vi um videozinho, todo mundo me pergunta como é que eu faço tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. É simples, eu faço tudo mal. É isso mesmo. É isso mesmo. É exatamente dessa forma. E aí aquela sensação de extremo cansaço. Semana passada eu estava conversando. E de extrema incompetência, né? Porque você faz tudo mal. Incompetência. Aí vai para autoestima, vai para a gente broxando em todas as áreas da vida que puder e a gente se sentindo muito mal. Semana passada eu recebi uma aluna me fez uma pergunta, uma candidata aluna. Até porque todos os programas de mentoria passam por uma conversa comigo, uma seleção e etc. E isso é uma coisa que as pessoas acham estranho até, porque o que acontece? Para entrar na mentoria, a gente precisa fazer seleção, Cris, porque o valor que se investe não é um valor pequeno. Ele inclusive, ele é feito, inclusive, para incomodar, para não ser... Sabe aquela blusinha que você comprou na animação, aí no dia que você foi vestir... Você viu que ela não ficou tão legal, aí você diz, ai, que arrependimento, mas pelo menos ela só custou 100. E aí tudo bem perder 100.
Então, É. eu não quero que seja tudo bem perder 100. A pessoa precisa ficar incomodada com isso. E mais, né? Como eu garanto o resultado, eu coloco em cláusula de contrato que se ela não alcançar o resultado estabelecido, no final do contrato eu devolvo a inscrição em dobro. Em dobro. Então, Olha eu que garanto o incrível. resultado e é em dobro. Então, nesse momento, a aluna disse: eu preciso muito cuidar da minha vida financeira, mas eu estou com medo de pegar mais um assunto e não dar conta. Porque existem vários outros que a vida está funcionando. Eu estou atropelada no trabalho e milhões de coisas e etc. E é um ponto de verdade. A gente está num excesso que a gente não está sabendo o Sim. que é mais essencial do que a outra coisa. E eu disse assim: agora não é hora de você decidir. O que é que você vai fazer? Você vai dormir, vai passar um final de semana e você vai com. Eu, para mim, gosto muito de escrever e sugeri que fosse na escrita, de colocar onde é que você tem usado muito seu tempo, trabalhando como mãe, finanças e etc. Dentro disso aqui, para este momento, o que é que se você não tomar conta agora, a casa cai? Então, talvez precise olhar para isso e dizer: se eu não tomar conta agora disso, as outras coisas, a casa vai cair. As outras coisas não vão ficar desregradas, mas elas vão precisar ficar em segundo plano. Aqui é a hora quando elas me perguntam: eu tenho um dinheiro que está parado na conta corrente, que está parado na poupança. Eu gosto de um caso que aconteceu comigo há uns 2 anos, de um direct de uma seguidora que até então eu nunca tinha visto na vida. E era um texto imenso dela. E ela disse: olha, sei lá porque eu me senti na confiança, vi uma live sua, não lembro mais onde foi que ela me viu. E eu quero te contar um pouco da minha história, que eu tô há mais de 2 anos em grande sofrimento por conta de uma situação e eu gostaria de ver se você pode me ajudar. Olha só, gente. Quando Nossa. ela falou que era em grande sofrimento, a minha cabeça, e talvez a de vocês, iria para dívidas, necessidade, agiota, doença na família, sei lá. A situação dela de grande desespero é que ela tinha há mais de 2 anos parado na conta corrente dela R$ 1.700.000. Nossa, que sofrimento bom, gente. Por que É, que ela não me procurou? Eu teria dado para ela. então, né? Aí, E naquele aí? primeiro momento, eu pensei assim: meu, que porra é essa? Isso aqui deve ser Ou pegadinha, né? seja, problema financeiro não é só não ter dinheiro, né? Quando a gente foi conversar, aí a gente começa a entender o que é esse sofrimento. O senso de que não era merecedora, Nossa. o senso de que ela estava sendo injusta com a família, porque o dinheiro que ela ganhou é legal, fruto do trabalho, mas as outras pessoas da família não têm uma situação como essa. E como assim ela pega da conta corrente para fazer qualquer coisa? Porque se ela pegar, é ela assumir que é dela e não é do outro. Uhum. O fato de ela dizer sim para um gerente de banco que trilhares ligaram naquele meio tempo querendo investir aquilo ali, significava que ela podia estar sendo passada para trás e a partir desse momento que você tem dinheiro, as pessoas vão passar você para trás. Isso é uma coisa que acontece. Às vezes você tem um dinheiro, você ganha um dinheiro de uma hora para outra, igual eu lembro quando eu ganhei uma herança da minha mãe, que era a mamãe já tinha morrido, eu ia me casar e a gente ia reformar uma casa e aí a gente recebeu uma herança da vovó, que seria o dinheiro que a vovó passaria em vida para as filhas e a mamãe já tinha falecido. E aí eu lembro que na época era um dinheiro assim, tipo R$ 90.000, mas na época era dinheiro, 2000 e pouco, 2000. E aí foi muito engraçado, porque esse dinheiro que viria resolver e viria financiar a reforma da casa onde eu ia morar, virou um problema, porque as pessoas falavam assim, mas só você vai investir esse dinheiro? E se você nunca mais vê esse dinheiro? Resultado, nunca mais viu dinheiro. Aí eu investi, eu casei, morei lá, acabou que ele continuou morando lá. E, gente, se dinheiro não servir para resolver problema, ele vai servir para virar um problema? Olha que loucura isso. E viram a loucura, e viram a loucura. Então, assim, é tirar esse estigma que o problema do dinheiro está relacionado a dívidas, a crises. Está, tá, gente? Está, pelo amor de Deus. Está.
Mas olhar para esse outro lado, existem coisas ali que estão nas cavernas, a gente tem nossas cavernas, que, inclusive, se sentir mal de falar isso para alguém, até para dizer, mas como essa pessoa vai achar que eu tenho um problema, né? Porque qualquer pessoa queria ter esse problema que eu. Só que na hora que ela vai para a caverna dela, ela diz, esse problema não é gostoso. Eu estou sofrendo 2 anos em Paris, luxando, passa rápido, amiga. 2 anos fodida lá, se sentindo não merecedora, deve ter sido uma eternidade. Então, assim, é pensar que o dinheiro me leva a me sentir de formas potencializadas. Potencializadas. Bom, passei por essa fase. Como é que eu consigo, como é que eu começo a investir, dona Cristiana? É fazendo a reserva de emergência, mãezinha. Não é na casa de campo e nem é na aposentadoria. Né? Então, a culpa cristã, né, Yaya? Gente, falar na Yaya não tem nada a ver, mas é porque eu li o nome da Yaya e lembrei de um perfil que entrou na hora que você estava contando alguma coisa. E o nome do perfil é Fio de Ariadne. Eu fiquei encantada, porque o meu nome é um nome grego, vindo dessa história do Fio de Ariadne. Um dia eu quero contar para vocês, não é um dia. Mas não dá para contar hoje? É porque eu lembro mais ou menos dessa história. Quer dizer, eu lembro de ter ouvido essa história, mas eu já esqueci. Sobre o Fio de Ariadne. Ariadne é uma deusa grega. E Ariadne era apaixonada pelo Teseu, que era um homem, um guerreiro lindo. Um homem muito tesudo. Um homem tesudo, né? O negócio já funciona ali. Ela era completamente apaixonada pelo Teseu. O Teseu era um guerreiro. E naquela época existia um labirinto. E dentro desse labirinto tinha um minotauro. Para quem não sabe, metade Fio de Ariadne é do labirinto, gente. E aí tinha esse labirinto com um guerreiro, com um minotauro lá dentro. E aí começou a competição, né? Para ver quem ganhava do guerreiro. Correr de homem. Negócio de homem, assim, que vai lá para matar, para dizer, ganhei. Aquelas coisas de homem lá. Aí um entrava e não saía. Ninguém sabia se ele não saía, se é porque foi morto pelo minotauro ou porque se perdeu no labirinto. Só sei que quem entrava não saía. Quem entrava não saía, quem entrava. E assim, a humanidade entrava e não saía. Um dia o Teseu, tesudo, disse, pois eu vou entrar porque eu agora vou ganhar esse negócio. A Ariadne ficou completamente alucinada, desesperada, porque o amado dela iria para um risco daquele. E ela pensou, eu confio que meu amado vai ser o mais forte, o mais guerreiro, ele vai matar o Minotauro. Mas ele pode ficar atrapalhado lá no meio do labirinto e eu preciso ensinar para ele o caminho. E ela deu um novelo e conforme ele ia andando pelo labirinto, ele desenrolava o novelo, ele matou o Minotauro, voltou pelo novelo de lã, agradeceu, deu 3 beijinhos, tchau e benção, porque ela ficou chupando. Não acredito, gente. Não lembrava dessa sacanagem que Teseu tinha feito com ela. Ficou chupando o dedo. E aí a Ariadne é conhecida como aquela que desenrola os peraí, novelos, gente. Como é que nessa que parte o negócio... faz... Fala de novo, porque deu um... Ariadne é conhecida como aquela que desenrola os fios, os novelos das vidas das pessoas, entendeu? E é aquela que toma lindo. E é aquela que toma bem dentro, porque desenrola e no final fica só mesmo, né? Então desenrola, ela desenrola e joga de ladinho. E joga de ladinho, né? Então, um beijo para quem tá aí nesse perfil aí do Fio de Ariadne. Depois eu vou olhar lá, adorei a história. Gente, mas eu achei sacanagem. Não, porque não vai ser... Nós não vamos deixar você... Não, a gente não vai fazer isso com você, tá? Você desenrola o nosso fio, a gente não vai deixar você lá fora a ver navios, não. Pois é, pelo amor de Deus. Por isso que eu comecei a live aqui dizendo que eu tô com cara de sexta-feira e eu quero muitos likes para isso. Olha, o pessoal, começaram a surgir muitos coraçõezinhos. Desenrola e toma na tarraqueta. É muito bom isso, gente. Yaya é maravilhosa. Gente,
Meu objetivo, qual que é seu objetivo de vida? Meu objetivo de vida é garantir que eu possa dar risada constantemente, porque eu acho isso tão importante, não é? Que bom que vocês estão aqui, que Yaya está aqui. Não, muito bom. Muito bom, muito bom. Ó, e voltando para investimento, até para a gente finalizar o que eu estava falando, a turma que está inscrita na websérie, existe lá, que já aconteceu, mas está disponível no Ricaflix, uma live específica sobre investimento na parte técnica da coisa, tá? O objetivo nosso nesse encontro não era para ensinar que botão aperta, LCI, fundo de investimento, até porque a ideia era a gente trocar ideias sobre o que é investimento, como começar a fazer isso, entender se já está no seu momento, e lá tem uma live específica como você vai construir a sua carteira. Mas, na verdade, finalizar, essa live era só para a gente entrar no labirinto. Matar o Minotauro é uma segunda. Matar o Minotauro é outra história. Aí vem a pergunta da Cris e da amiga lá. E dá tempo, né? E dá tempo. E para mim, essa história do labirinto faz muito sentido para a minha resposta, que não precisa ser bem de longe a da verdade, né? Eu, Ariadne, me sinto dentro de um labirinto. Eu me sinto dentro de um labirinto. Dentro desse labirinto, eu vou encontrar os minotauros da vida e eu não sei, não há garantia nenhuma que eu vou encontrar o caminho de volta. Eu estou ali nas minhas tentativas e erros. Nessas minhas tentativas e erros, existe um componente completamente alheio ao meu controle, que é o tempo. Eu não tenho absolutamente nenhum controle sobre o tempo em qualquer idade que seja. Só que eu ainda estou no labirinto e eu ainda tenho a chance de lutar com o Minotauro e voltar para a minha vida, a vida que eu quero, que está fora daquele labirinto. Então, eu me sinto hoje numa situação em que eu tenho propriedade para dizer, porque isso é a minha verdade, que enquanto a bola está rolando e o juiz não apitou o fim da partida, eu preciso fazer o que for necessário para que a minha vida seja mais agradável do que ontem foi. Sem Se dúvida. eu, com 65 anos, vou ter tempo para juntar 5 milhões de reais, sendo que eu ganho 3 mil por mês, é a hora de colocar os pés no chão e entender se isso é viável e eu não ficar me machucando com uma ideia que, de fato, não vai acontecer. Mas o E que isso aí é seria importante, é viver bem? entender que você está dentro do labirinto e que você tem que viver enquanto você está dentro do labirinto, ou fora, ou no caso, né? Isso eu acho que é fundamental, porque eu tive um marido, eu já tive vários, né? Mas um deles falava assim, não, porque quando acontecer isso e tal, e ele guardava dinheiro, né? Então era muito louco, porque ele tinha dinheiro guardado, né? E ele ficava muito preocupado com grana, né? Eu lembro que, assim, não, mas eu tenho que ter uma grana aqui, porque se eu for assaltado, eu tenho que ter uma grana dentro de casa, assim, nesse nível o negócio. Ele fazia E, planos para desgraça. tipo assim, eu tenho que ter 3 mil reais, porque se eu for assaltado aqui em casa, era assim, nesse nível. E era uma pessoa que no fim de semana ele comia marmita, tipo assim, comprava o macarrão congelado, sabe aquela coisa assim, comprava aquele macarrão de. Eu falava, gente, não tá bom esse negócio, não. Assim, foi uma coisa que eu falei, gente, eu não tenho esse estilo de vida, porque eu acho que a gente está vivo, então a gente também precisa. A minha pirâmide de Maslow, ela é como todas as pirâmides de Maslow, mas se eu puder dar uma abordadinha nela, assim, eu acho que tem momentos na vida que você fala assim, nossa, tá difícil, esse mês tá difícil, não, então hoje eu vou dar isso aqui. Eu acho que isso é uma coisa que eu acho que você concorda comigo, a gente já falou sobre isso, né? Então, assim, eu acho que é muito complicado quando você deixa de viver no labirinto, né? Leva uma vida de segunda para ter um enterro de primeira. Eu acho isso, nossa, gente, eu acho isso tristíssimo. E ele tinha, às vezes, quando a gente se casou, ele tinha alguns objetos que ele tinha comprado em viagens maravilhosas que ele fez.
tipo assim, comprou uma miniatura do Tintin, do Tantan, que é aquele personagem francês lindo, lindo, de louça, num vaso chinês, não sei o quê. E estava tudo guardado, embalado. Aí, quando eu mudei para lá, eu falei, não, nós vamos tirar isso aqui, nós vamos colocar para enfeitar na sua casa. Então, assim, são adoecimentos, né, que podem ser para um lado ou para o outro. Então, acho que a gente precisa muito entender isso. E que seja falar assim, nossa, eu vivi até os 120 anos, deu tempo de fazer. Ou eu vivi só mais dois e eu vivi bem, né? Eu acho que a gente tem que saber equilibrar essas duas coisas. Porque a gente não pode deixar de investir na vida que a gente está vivendo por conta Maravilhoso. de investir, né? Maravilhoso. Teve uma publicação hoje no meu Instagram, e eu até mandei para você, que foi uma imagem lindíssima Maravilhoso. para mostrar o que significa a escalada para o sucesso e a escalada para a felicidade. Para mim, hoje, tem muito, muito, muito a ver com a minha escolha do uso do meu tempo. Já houve um tempo em que a minha felicidade, o meu sucesso, a minha riqueza estava naquela casa, naquele carro, naquela viagem, naquela roupa. Hoje isso tem importância em segundo e em terceiro plano. Hoje tem muito a ver com Ariadne escolher o que fazer com o seu tempo. A cada vez que passar os dias e eu me sentir escolhendo um pouquinho a mais diante do que eu vou fazer com aquelas minhas 24 horas, eu entendo que eu vou chegando um pouquinho mais perto do meu significado de sucesso e de felicidade. E para isso, para mim acontecer, eu preciso caminhar ou tentar caminhar para chegar no meu equilíbrio de uma vida em que tenha lá a pirâmide de Maslow com os bordadinhos, mas que também eu tenha uma certa segurança para os imprevistos e desgraças que acontecem externo a mim, né? Então, é um convite para a gente começar a olhar esse conceito de bem-estar. O bem-estar é cuidar do hoje, da nossa sanidade mental, da nossa segurança emocional e dos nossos, mas ter um pé de meia para prevenção. Então, caminhar nesse equilíbrio me faz entender que eu posso usar bem esse tempo. E para isso eu vou precisar aprender um pouco sobre investimento, vou precisar dizer não para algumas coisinhas. E eu com 65, eu com 12, o caminho ainda está sendo traçado. Então, eu não vou me permitir imaginar que por eu ter 40, por ter 41, eu poderia ter feito isso aos 20, porque eu vou continuar me maltratando num tempo que não volta, numa situação que ela é irreversível. É, Dentro do que eu tenho, aquela besteira que eu fiz semana passada, o máximo que eu posso fazer é pedir desculpas, mas apagar eu não apago. Então, é. por favor, mulheres de 50, de 60, de 15, tirem do seu vocabulário essa pergunta: ainda tenho tempo? O tempo ele está correndo enquanto você está buscando uma pergunta que a resposta é irrelevante. Está aqui para ser feito o que precisa ser feito agora, né? É, Por aí. se você está aqui é porque dá tempo, né? O doutor Alexandre Kalash, que fala sobre longevidade, que é meu amigo, tem 77 anos, ele é incrível. Ele fala muito sobre essa coisa dos capitais que a gente precisa ter na longevidade, né? O capital financeiro, o capital do conhecimento, Massa. da saúde e o social. E aí ele fala isso, nunca é tarde, sempre é tempo, né? Eu Sim. passei muito tempo da minha vida levando vida sedentária, porque eu nunca conseguia, trabalhava demais e estava sempre enrolando. E como sempre fui magra, nunca chamou muito, né? Nunca falou mais alto. Hoje, eu entendo que na menopausa, se eu não fizer alguma coisa por mim, vai ser muito ruim. Sim, comecei com 51 anos a caminhar. E é tarde? Para algumas pessoas, sim, mas é tempo, né? Então, eu acho que a gente precisa pensar nisso. E você sabe com o que eu vou bordar minha pirâmide de Maslow, né? Com o fio de Hum. Ariadne. Ai, que lindo! Dourado, né? Dourado para combinar com a cabeleira. Adorei! Agora me conta, agora é sua hora de contar de um presente que a gente falou de manhã, gente. Olha, eu tô achando que a gente já passou o dia todo aqui. No começo da live a gente falou de um presente, eu contei. Agora eu te dou a honra de contar aqui qual é o presente que a gente tem O para quem ficou com a presente gente.
O presente é uma live que a gente vai fazer? Não, essa ainda não. É a sessão. Ah. Essa é surpresa. Ela conta as coisas antes da hora, gente. Eu tô na menopausa, eu esqueço. Não. Não, tem. E quem acessou o link tem acesso à gravação das 4 lives, a participação, a entrada num grupo do WhatsApp para ter acesso a exercícios e uma série de regaliazinhas. É isso? É Não é? isso. E aí sim tem como a oportunidade de ter uma sessão gratuita com alguém do meu time, onde vai Esqueci falar dessa sobre. parte. Não pergunta isso para uma mulher na menopausa, a gente esquece. A gente precisa treinar durante o dia para de noite você falar um negócio direito. Pelo amor de Deus. Aqui, e se a pessoa não tiver o link aqui, ela pode ir no meu perfil ou no seu perfil, na bio, e vai achar um link que está lá escrito Bem-estar e Finanças para Mulheres 50 a mais. É só ir lá no meu perfil ou no seu perfil. Vai Isso. lá e Aí se entra no inscreve. grupo de WhatsApp, aí no grupo de WhatsApp vai ter um link gratuito, sem pegadinha, sem nada. Ela vai dizer que quer lá. A gente vai. Agora é o seguinte: isso é hoje. Amanhã, 8 horas da manhã, a gente vai revelar uma outra coisa. Então, quem está nos grupos, não saiam dos grupos, porque quase que a Cris fala o que não pode falar. Amanhã vai ter uma outra surpresa também. A gente ensaiou o dia todo. Essa parte acho que eu não anotei no meu roteiro. Mas amanhã tem outro presentinho, a gente está gostando bastante. Acho que a gente está inventando moda aqui, porque a gente está adorando falar com essa turma. E esse presente tem a ver com não só eu e a Cris que está se vendo. A gente vai ver a cara da Yaya me falando que eu tô. Como é que foi que a Yaya falou? Eu gostei daquele trem dela lá, que além de eu ter. Que eu fiquei ferrada lá no final. Ela usou dá o fio e toma na tarraqueta? É muito então, a gente bom. vai encontrar a Yaya e mais vocês aí também, ao vivo, em algo que a gente está preparando para amanhã, mas é só amanhã. Tem que esperar a noite raiar. Ah lá, já colocaram o link aqui. A Cássia Gomes colocou, clubedasricas.com.br. Não, e ela colocou o RicaFlix. Ah, não, gente, o RicaFlix é demais. RicaFlix foi apelidado por uma aluna. Olha só, a gente nem imaginava. É um pessoal muito rico. Então, gente, vamos lá, Maravilhoso. porque eu tenho que fazer mala, porque amanhã eu viajo. Foi Eba, maravilhoso. delícia demais. Obrigada a todas as que acompanharam aqui. Eu vi um ou outro homem entrando nessa live também, peguei no flagra. Acho que foi muito legal. E acho que esse fio de Ariadne aí bordando a pirâmide de Maslow fechou com chave de ouro. É uma linda imagem. Verdade. Aguardem, porque a gente gostou da brincadeira, né? Brincadeira séria, eu acho que a gente consegue falar de assuntos sérios sem precisar trazer peso para isso. A gente pode fazer com que isso seja mais simples. É a hora de segurar muitos momentos de crises. A gente não vive um momento tão fácil quanto poderia, mas a ideia é que não se precise passar pano, fazer de conta, ninguém vai querer romantizar situações, inclusive difíceis das famílias, muita gente endividada, muita gente em situação um pouco mais complicada, mas eu digo assim, eu como ex-endividada, gerente de banco que fui, onde no alto dos meus 3 anos de banco como gerente de agência devia quase meio milhão de reais na época. Jura? Com a situação de compra compulsiva, com uma situação onde era completamente emocional, onde através das coisas que eu adquiria, eu imaginava que iria tampar ali meus buracos emocionais e minhas vontades, até o momento em que as coisas caem mesmo e beiram a até perder o emprego, a correr risco disso, é a hora que você diz, cara, tem algo de muito errado nisso aqui. Então, esses momentos eles são muito emblemáticos na nossa vida, né? O Flávio Augusto, inclusive, tem um livro sobre isso, que não é sobre finanças, mas ele coloca aqui, ele dá o nome de ponto de inflexão. São aqueles momentos na vida
onde a gente diz é agora ou vai ou racha. Não é porque É o a gente limite, sabia. é o limite, né? limite. São situações limite, sem São dúvida, situações muito legal. limites. Exatamente. Aqui, tem uma E pessoa que perguntou a sua. Desculpa, te interrompi. pode Que falar. a pessoa perguntou seu arroba, é Ariadne Sodré, mentora financeira? Não. Não, Ariadne É Sodré ponto finanças. Ariadne Sodré. Você vê, né? A minha memória tá assim. Eu acho que para quem está assistindo a gente, deve ter meu Vai nome aparecer em aqui. cima. Aqui, ó, deve estar meu nome. Aqui na cabeça da Cris, aqui do lado de cima. Assim, ó, vai aparecer lá meu nome. Aqui, ó. Aqui. Isso aí, muito bom, muito bom. Então, pessoal, a ideia é essa, é trazer essa mensagem final de momentos de inflexão, pontos de inflexão. São momentos importantes na vida financeira e se entender que está vivendo esse momento. Acho que a gente fez essa sincronia bacana aqui para, de alguma forma, dentro do que a gente puder, né, Cris, ajudar essa turma aí. Vamos sair dessa. E aprender, nós todos, né? Nós todas. Muito bom. Foi ótimo, Muito bom, muito amor. bom. Foi Beijo, ótimo. sua Gente, linda! Se cuidem. beijo. Beijo para Tchau, tchau, todos. Você tchau. também, querida. E beijo para todas. Obrigada pela presença. Foi ótimo. Foi Beijo. bom demais. Beijo, tchau. Tchau.